Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática e vamos continuar nossa modelagem dentro da ligação viga-pilar. Foi uma ligação construída do zero, né, exatamente do zero, e vamos explorar novas cadeias de comandos que a Ideia Estática oferece ao usuário, tá? Então vamos clicar aqui em novas operações. A terceira operação da lista, que é uma operação que a gente usa também bastante aqui na Ideia, é a opção de mísula. Então eu vou clicar aqui na opção mísula. Vamos lá. A opção mísula, pessoal, ela segue basicamente a mesma lógica do stiffener, só que obviamente é um comando com características um pouco diferentes. Então aqui a gente tem qual é o elemento que a gente quer escolher para adicionar mísula. Nesse caso o elemento M2. Ele está relacionado a um outro elemento. No caso aqui, elemento M1, qualquer outro elemento que a gente tenha na ligação também é possível de ser escolhido. Nesse caso, temos o elemento M1. Observem que o Ideia Estática não oferece, nesse caso da mísula, uma possibilidade da gente estabelecer uma opção não relacionada. Então, aqui a gente tem que escolher obrigatoriamente um elemento, tá? Então, não relacionado, ok? Observem que se a gente escolhe duas vezes o elemento igual ao elemento relacionado, aparece uma mensagem de erro dizendo que a operação não foi aplicada corretamente, ok? Então vamos lá, a parte de mísula, ela dá bastante liberdade ao usuário também, é bastante interessante. Vejam que a gente consegue definir esses elementos de mísula, essas chapinhas adicionais com suas respectivas dimensões. Consigo definir todos os parâmetros geométricos que aparecem aqui na visualização, como solda, espessura de chapa, a geometria do enrijecedor também é algo importante, a gente consegue atualizar, ok? E vamos verificar basicamente cada um dos comandos, como é que eles funcionam. Eu só vou voltar aqui, pessoal, na parte do enrijecedor, eu vou escolher um aço A36. Então, vou clicar aqui na setinha, criar um aço A36, dar OK. E eu vou fazer a mesma coisa com o elemento enrijecedor. Uma coisa que eu gosto muito, pessoal, quando eu tenho diferentes comandos, eu não necessariamente gosto de clicar aqui, até porque às vezes a gente tem uma lista muito extensa. Eu gosto de selecionar na própria interface gráfica da modelagem o elemento, e automaticamente o Ideia Estática vai permitir que a gente selecione ele aqui dentro das opções. Então, estamos no comando, o comando mísula, ou widener, como retratado aqui na literatura estrangeira. Então, vamos estabelecer parâmetros a esse comando. Primeiramente, o material, eu vou colocar um aço A36. Como eu falei anteriormente, a gente pode ter também um aço A572, civil 300, civil 350. A gente pode ter diferentes tipos de aços em função da disponibilidade de material pelas siderúrgicas. Vou definir uma espessura aqui a priori de 8 milímetros, mesma espessura que a gente atribuiu para o enrijecedor de alma dos filares. Aqui a gente tem a lógica de localização, onde a gente pode escolher em que região a gente quer colocar o enrijecedor, se é em ambas as extremidades, quer dizer, em ambas as mesas, se é na parte de trás, na parte da frente, então a gente tem essa liberdade, certo? A gente pode escolher a parte de seção transversal que a gente quer atribuir ao enrijecedor. Então, quer dizer, o enrijecedor não é uma mísula. Então, observem o seguinte, que está selecionado a parte alma. Então, observem que a mísula, ela funciona como se fosse uma extensão da alma, tá? Então, vejam que a alma está aqui na parte central, a mísula ela funciona como extensão da alma. Por que, Alberto? Porque eu selecionei a opção alma. Eu poderia ter selecionado também a opção mesas. Ó, mesas. Então, automaticamente, a opção mísula, ela criaria aqui ó, um certo alargamento, um elemento paralelo às mesas, ok? Então, a gente tem essa liberdade de escolher em relação a que componente a gente quer atribuir essa mísula, certo? Então, basicamente, a mísula funciona como extensão dos elementos de seção transversal que a gente vai escolher. Nesse caso, eu vou manter aqui a escolha da alma, tá? Aqui temos as dimensões, é possível editar as dimensões. Então, por exemplo, imagine que eu queira uma mísula que seja um triângulo a 45 graus, certo? Então a gente pode colocar 115, 115 em ambos os catetos, ou eu posso escolher medidas que
sejam mais convenientes para nós, certo? Enfim, novamente fica a escolha do material. Uma observação bastante interessante, que a gente já havia comentado anteriormente, é, olha que à medida que a gente aumenta o enrijecedor, observem que o tamanho da viga ele aumenta também. É como eu comentei com vocês, o Ideastática ele atribui o tamanho da viga, o tamanho do pilar ou de qualquer outro componente como a medida que vai da última operação realizada, né, da operação mais distante realizada, até o final do elemento. Então, se a gente tirar uma medida, por exemplo, daqui, do finalzinho dessa mísula, uma régua, peguei a régua, peguei aqui essa aresta, eu podia pegar o pontinho aqui, mas eu não quero pegar o pontinho não, certo? Eu quero pegar a aresta, deixa eu tentar aqui, se eu estou conseguindo. Peguei a aresta aqui, com um verde maior, e vou pegar essa outra aresta de cá, da viga. Observe que essa distância está com 322, que é uma distância que retrata 1,25 vezes a altura do perfil escolhido, certo? Então, novamente, essa medida que o Ideastática seleciona, ela vem da extremidade do perfil até a última operação realizada. Ok, uma outra questão aqui que é editável no Ideastática, além das dimensões do enrijecedor, é o formato dele. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero um formato chanfrado. Ó, então às vezes o chanfro, né, é atrativo até esteticamente. Vamos imaginar que eu queira aqui um 100 por 120, por exemplo. Ó, uma estrutura chanfrada, às vezes seguindo algum padrão do cliente. Então o Ideastática oferece essa possibilidade. E aí ele coloca as dimensões de cada chanfro, né? 20, 50, o que a gente quiser atribuir aqui ao nosso componente, certo? Uma outra questão muito interessante que eu acho desse comando Misula é que o Ideastática permite também que a gente faça um formato que ele chama de triangular com mesa. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu queira criar um perfil, né, como se fosse uma mísula, né, aqui na parte de baixo, para aumentar a altura de seção transversal, a gente consegue fazer isso aqui. Então vamos imaginar que eu escolho aqui uma seção com 129 de altura, mais ou menos, 129, que eu queira aqui a altura de 200, certo? Então eu consigo fazer isso daqui, né, criar uma nova seção, certo? E a gente pode mexer em larguras, né, diversas, ó. Vamos colocar 100 milímetros, 120 milímetros. Então é literalmente criar uma certa mísula aqui na parte de baixo. Então esse é o que ele chama de uma mísula triangular com mesa. Então, pessoal, uma outra opção interessante aqui, dentro desse comando de triangular com mesa, observem que a gente tem aqui algumas questões interessantes, ó. Nosso elemento M2 é um elemento que ele tem uma largura de 146 de mesa, certo? Se eu colocar qualquer medida aqui muito grande, vejam que ele acaba ultrapassando de fato o 146, certo? Ele fica um pouco esquisito, às vezes não pode ser que não faça muito sentido do ponto de vista prático, então a gente sempre tem que tomar um certo cuidado. O ideal é que a gente faça aqui algo muito próximo do nosso limite de mesa estabelecido, certo? Uma outra questão interessante desse comando daqui de triangular com mesa, é que a gente consegue criar de fato mísulas como se fosse uma viga de inércia variável. Por exemplo, vamos imaginar que eu coloque aqui uma dimensão horizontal da mísula grande, tá? Então observem que ele acaba criando uma seção tipo T, como se fosse uma mísula, uma viga de inércia variável. Então essa é uma opção muito interessante, eu já utilizei bastante ela, do ponto de vista aqui de modelagem de, às vezes, galpão constituído pela associação de pórticos planos. Então a gente já tive a oportunidade de trabalhar bastante aqui com esse tipo de opção. Então essa é uma opção interessante aqui para vocês do ponto de vista estrutural. Claro que esse comando Misula, ele tem algumas limitações. Por exemplo, olha, soldas. Observem que ele só define uma opção de todas as soldas. Então isso pode, de uma certa forma, limitar o usuário. Uma outra alternativa que a gente tem é deixar tudo sem solda. Então veja que todas as soldas sumiram aqui do nosso modelo, aí ficou um pouco esquisito. Eu posso atribuir manualmente as soldas, tá?
mas essa limitação aqui do IDEA, nesse caso, não costuma ser algo muito relevante no meu ponto de vista, não. Ainda que a gente coloque todas iguais aqui, pode ser que no detalhamento a gente faça um julgamento de engenharia e decida editar eventualmente essa referência, certo? Então fica aqui, esse é um comando bastante interessante. Veja que ele pode se manifestar de formas bastante diferentes, tanto como simplesmente enrijecedores triangulares, como enrijecedor com mesa. Então, ideia estática traz uma liberdade interessante. Uma outra coisa importante aqui, quando a gente cria MISO, é que o usuário pode querer mexer um pouquinho nessa configuração, tá? De enrijecedores. Tem usuários que vão preferir colocar um terceiro enrijecedor aqui embaixo. Eventualmente, tem outros usuários que vão preferir, de repente, colocar um enrijecedor aqui em cima e um enrijecedor aqui embaixo. Então, a ideia estática novamente traz a possibilidade da gente fazer edições. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira adicionar mais um enrijecedor aqui na parte de baixo. O que eu posso fazer? Eu posso clicar nesse comando enrijecedores, clicar com o botão direito, copiar. Agora eu vou colocar enrijecedores no elemento M1. Vou atribuir aqui que o enrijecedor não está especificado, certo? Eu posso colocar não especificado. Ou eu posso, de repente, colocar especificado, só que relacionado a uma chapa. Que chapa que eu posso relacionar, Alberto, esse enrijecedor? Posso relacionar essa chapa aqui de baixo. Quando eu passo o mouse, está indicado lá no IDEA estática que esse é o elemento WID1B. Então eu posso vir aqui, ó, selecionar com o mouse, setinha, esse elemento, ou eu posso vir na lista suspensa e selecionar. Vejam que a setinha do botão selecionar ela é bastante conveniente, tá? A única coisa que eu preciso informar agora para o IDEA nessa nova cadeia de comandos é que eu só preciso de enrijecedor na parte inferior nesse caso, certo? Então, vejam que está aqui, ó, pessoal, esse novo enrijecedor criado, para quem quiser realmente alinhar um novo enrijecedor com a mesa inferior da Misola, tá? A outra opção também é que eu posso editar o comando anterior, clico aqui no comando anterior, ao invés de colocar esse outro enrijecedor intermediário, eu posso colocar enrijecedor apenas superior, olha lá. Então, novamente, vejam que a ideia estática dá liberdade ao usuário de mexer de diferentes formas, ok? Um comando também que eu acho que eu acabei nem comentando com vocês direito, mas que é interessante também para rotacionar e facilitar a visualização do modelo, é quando a gente segura o botão Ctrl e o scroll do mouse. Então eu consigo segurar esses dois comandos e rotacionar aqui a peça conforme desejar, certo? Então tá aqui. Pessoal, vamos concluir a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado aqui do nosso conteúdo e a gente deve continuar nas próximas aulas abordando mais novidades do IDEA estática, ok? Então, até a próxima. Grande abraço a todos.